É isso aí, gente. É muito fofinho esse filme, é muito legal. Mas ele traz uma mensagem muito interessante sobre essa busca pela perfeição, né? Esse menino, ele estava em busca de tudo perfeito. Então, ele queria o carro perfeito, ele queria entrar na faculdade perfeita, ele queria a menina perfeita. Mas ele se dá conta que nesse processo de querer alguma coisa tão perfeita, no meio do caminho ele perdeu a essência dele, né? Perdeu, de fato, os amigos, perdeu, de fato, a menina que, de fato, interessava a ele. E o que ele fez? Ele criou um aplicativo em que ele se tornava o date perfeito, né? O date perfeito é o par perfeito? É esse o nome do filme em português? Como que é? Encontro perfeito? Enfim, ele se tornava o cara que é perfeito para a menina aí. Então, ela queria ir numa festa de cowboy, ele se vestia de cowboy e falava igual o cowboy. Queria ir numa festa dos anos 80, ele se vestia de anos 80 e ia nessa festa de anos 80. Né? Então, ele tentava ali se transformar no que aquela pessoa precisava para aquela noite, mas isso não durava, certo? Era só para aquele dia e depois acabava porque ele voltava à vida real. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa de relacionamento, né? Essa coisa de namoro, casamento, todo esse processo, família um pouquinho. E a gente chamou alguns convidados bem interessantes e diferentes, né? Que vocês já estão cansados, né, de mim, do Bicudo, falando. Vocês já sabem a nossa história, então já cansou, né? Então, vamos chamar umas pessoas diferentes. Então, primeiro, a gente vai convidar o Júnior e a Luísa. Uma salva de palmas para eles. Eles casaram recentemente, acabaram de casar em janeiro. Então, são recém-casados. Então, vão contar um pouquinho da história, um pouquinho deles, pessoalmente, depois deles um pouquinho como casal também. E a gente vai responder algumas dúvidas. E o outro casal é um casal também recente. Mas um casal recente namorado. Faz parte aqui do Next. E são muito fofinhos, o Gui e a Fê. Nosso casal de supers namorados. Esse namoro a gente participou bastante, essa história. A sua mãe foi embora. Senta aí, que agora é oficial. Olha a cara do Eric, não gostou muito. Mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então, se você ainda tem alguma pergunta, manda aí no Insta rápido pra gente poder responder. E aí a gente vai começar respondendo. Então, para começar, na verdade... Nossa, é ruim sentar aqui, né? Ladies. A gente queria saber um pouquinho, na verdade, primeiro vocês contarem um pouco da história de vocês, pessoalmente. Cada um de vocês tem uma trajetória bem diferente, né, do que vocês viveram com Deus e tal, até vocês se encontrarem. Então, pode contar aí. Bom, a Luísa é melhor em história, então ela vai contar. É verdade, gente, eu conto mais detalhe. Bom, a gente se conheceu em 2016, no dia que ele voltou para a igreja, né, amor? Que estava desviado, gente, não se desvie. Mas aí a gente se encontrou nos Céus Abertos. Não se desvie. E foi o Grilo, nosso cupido, né, Grilo? Fez uma para Deus ver. E aí a gente fez o primeiro ano do projeto Inters. Façam Inter, gente. Várias pessoas já casaram do Inters. E, tá vendo, né? O Gui e a Fê fizeram Inters. A Ju e o Maicon casaram também do Inters. Façam Inters. Enfim, a gente se conheceu lá e eu não queria namorar com ninguém. Eu sempre tive um problema nessa área de carência, principalmente. Então, eu estava começando a me firmar em Deus e eu não queria ninguém. E aí eu conheci ele, né? A gente ficou uns 4 meses conversando. E o que foi interessante, a gente começou a orar sem se falar. Então, eu já estava gostando dele, ele estava gostando de mim, eu estava orando. Eu falei, Deus, se for ele, eu quero que seja meu marido. Meu próximo namorado vai ser meu marido. E mal sabia eu que era, né? E aí, depois a gente começou a namorar. Mais detalhe? Mais detalhe? E é isso, a gente começou a namorar, depois de uns 8 meses a gente decidiu casar, foi rápido, mas foi tudo pautado de oração, gente. Então não façam loucura, tá bom? Orem bastante. Conta um pouquinho como foi a história de vocês antes, né? De como do Juninho estava desviado nessa época. Conta um pouquinho da sua história pessoal antes de conhecer a Lu e a Lu também. Tudo bem.
Então, quando eu voltei para os Céus Abertos, né? Na verdade, no dia eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se for realmente para voltar, eu quero voltar com tudo. Sabe, eu não quero meio termo. Eu não quero viver, sabe? Eu tô aqui, mas ao mesmo tempo eu não tô. Eu quero ter uma vida íntima realmente com Deus. Porque você tinha crescido na igreja. Porque eu tinha crescido na igreja. Isso, muito obrigado, Gabi. Porque eu tinha crescido na igreja, eu já tinha muitas experiências, mas parece que eu não estava firme realmente. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, mano, então é isso, Deus realmente me quer. E naquele dia eu também não queria me envolver, sabe? Eu tinha muito problema com carência, eu tinha muito problema com essas coisas. Eu falei assim, cara, eu não quero. E até no projeto Interns, quando a gente fez, eu falei assim, eu vou focar em Deus, sabe? Desde então, eu lembro até um dia, gente, se liga, eu fui o primeiro a quebrar o propósito, o Grilo vai lembrar disso. Quando eu voltei para a igreja, foi num sábado, a gente foi para a casa do Gui, o Bicudinho. E naquele dia eu falei, mano, eu estou muito focado em Deus. E os moleques, nossa, eu também. Tava eu, o Gui, o Cunha e o Bicudinho. E a gente falou assim, mano, vamos começar a namorar só em 2018? Aí todo mundo falou, vamos. Aí beleza, aí foi. Passou uns 6 meses, eu falei, eu não vou aguentar. Era 2016, aí ele pegou e falou assim, mano, você vai ser o primeiro a quebrar a promessa, você que fez todo esse pacto, né? E aí eu falei assim, mano, na moral, eu vou orar mais um pouco. E aí passou, no final do ano, eu falei, mano, na moral, tchau. Fica vocês aí, vai vocês, e eu tô saindo fora. Mas, cara, vale a pena. O Bicudinho tá firme na promessa até hoje, viu? Ele estendeu, acho que o dele é só 2021 ou 2020. Mas é bom orar, é bom você orar pela pessoa, é bom você preparar realmente. E até uma das coisas que eu falo para as pessoas ficam meio assim, façam uma lista de quem você quer. Porque quando você não tem objetivo, qualquer pessoa tá valendo. Mas quando você tem objetivo de quem realmente você quer, cara, você corre atrás do seu objetivo. Boa. Fala um pouquinho dessa história. Bom, eu quando era pequena eu também ia para a igreja. E aí quando foi na minha adolescência, meus pais pararam de ir, então eu consequentemente parei. E aí eu era do mundão, rock and roll, drogas, bebidas. Não é legal, gente, não façam isso. E aí, quando eu tinha 17 anos, foi em 2014, eu voltei para a igreja. E foi um processo muito difícil, porque às vezes a gente acha que voltar para a igreja significa alguma coisa. Eu voltei para a igreja, mas eu estava mais para lá do que para cá. Então, foi um pouco difícil de eu largar as minhas amizades que me faziam mal, que me influenciavam para o mau caminho. Foi muito difícil entender que Deus me amava de verdade, que eu não precisava de meninos, que eu não precisava de elogios, que eu não precisava tirar foto no espelho para postar no Instagram, para ser amada. Então, foi um pouco difícil, assim. Como eu falei, eu tinha problema com menino, então, em 2016, eu lembro que eu falei, não, eu não vou namorar mais, porque eu só me machuco, eu sou muito carente. E eu falei, Deus, esse ano eu estou de boa. E eu quebrei a promessa também, né? Que a gente começou a namorar em novembro. Pacto, isso, não promessa. Mas, enfim, mas o que me salvou de toda a minha carência foi realmente conhecer Jesus, quem Ele é de verdade. Então, não percam essa oportunidade. Se você quiser namorar, conheça Jesus antes de tudo, gente, porque senão não rola. Boa. Gui, Fê, compartilhem também primeiro um pouquinho. Ô, Glória. Primeiro um pouco do testemunho pessoal de cada um de vocês, e depois vocês podem contar um pouco desse rolo todo aí. Que longo rolo. Vou começar então. Eu também nasci na igreja, né? Meus pais também sempre foram. E eu nunca, assim, cresci na igreja mesmo, assim. Eu conheci Jesus quando eu era criança. No começo da minha adolescência, eu conheci Jesus mais profundamente. Então, nossa, eu realmente conheci Jesus. Eu tomei a decisão de seguir Jesus. E apesar, né, das muitas crises, enfim, de várias situações que eu vivi ao longo da minha vida, né? A vida de ninguém é perfeita. Mas eu nunca me desviei, principalmente nunca me envolvi com ninguém, nunca tive nenhum relacionamento. E
Então, assim, eu sempre fui, muito pelo contrário, eu era muito fechada, muito, 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 sempre fui. Então, quando alguém chegava perto, assim, quando alguém chegava perto, algum menino chegava perto, eu automaticamente já descartava essa possibilidade, assim, eu falava, não, então a gente vai ter que parar de ser amigo, não vai dar certo. Eu fiz isso um pouco, né? E aí eu sempre fui amiga do Gui, desde sempre, mas nunca tive nenhuma intenção, nem nada. E aí, depois de muito tempo, em 2015, diz ele que em 2015, na viagem missionária que a gente fez, ele começou a reparar, né? E aí, diz ele, escondeu bem. E aí, depois... Aí a gente começou a conversar, e aí a gente ficou longos anos, 3 anos aí, mais, conversando, e até que, né, para honra e glória do Senhor, a gente quer agradecer aqui a Gabi Bicudo, porque essa conquista é nossa. E aí esse ano a gente começou a namorar, Mas essa é a minha história, assim, não tem muita graça a minha história nesse sentido. Oi, Só vou deixar com vergonha, gente. Bom, eu também nasci na igreja, cresci na igreja, sempre fui da igreja, minha vida sempre foi a igreja. Eu já contei meu testemunho aqui algumas vezes, nunca contei, assim, tudo, né? Porque senão ia demorar mais tempo, e a gente nem sempre tem. Mas, enfim, eu cresci na igreja, eu entrei na minha adolescência, como todo mundo entra, né? E na minha adolescência eu me deparei com todas as dificuldades que os adolescentes reparam. Seja da igreja ou não, a gente passa por dificuldades, por decisões importantes, por momentos de pressão, e alguns cedem, como eu, outros não, como a Fê, e eu cedi. Enfim, com a minha adolescência eu me desviei, fiquei uns 2, 3 anos. Eu continuava vindo para a igreja, eu continuava vivendo uma vida aparente de cristão, uma vida que eu estava aqui no louvor, levantava a minha mão e eu orava e estava tudo bem, meus pais achavam que estava tudo bem, mas no meu coração e na minha vida pessoal nada estava bem. Eu escondia aquilo e isso com o tempo foi gerando algo em mim que foi me levando até o fundo do poço, que foi quando eu cheguei. Que eu não queria mais viver quando eu tinha mais ou menos uns 16... acho que uns 16 para 17 anos, por aí. Porque eu comecei a viver sem Jesus, e sem Jesus, onde Jesus não está, não tem vida. E, enfim, nesse meu tempo fora, eu não me envolvi com muitas meninas, porque eu sou meio, sei lá, acho que eu tenho um pouco de vergonha, assim, eu não sou muito corajoso assim, nessa parte, graças a Deus. Acho que era o temor do Senhor em mim ainda. Mas eu me envolvi... não me envolvi com muitas, mas me envolvi... às vezes eu tive cara de pau, infelizmente. Eu vou falar. Eu me envolvi, nesse meu tempo de desviado, eu tive relações sexuais fora do casamento, obviamente. Estive longe, isso acabou gerando no meu coração muita culpa, gerou em mim muita tristeza, eu comecei a se sentir muito mal comigo mesmo. Enfim, em 2015, no começo de 2015, não foi logo quando eu fui para a viagem missionária, foi um pouco bem recente, na verdade, né? Assim que eu voltei para Jesus, eu fui perdoado, eu fui lavado, mas eu ainda sentia muita culpa em relação a isso, em relação às coisas que eu tinha vivido, às coisas que eu tinha feito. Porque eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus queria para mim, para o meu relacionamento. E assim que eu voltei para Jesus, cara, eu não pensei em me envolver, e eu não queria ter relacionamento com ninguém. Só que aí eu fui fazer uma viagem com a Fernanda, e aí não teve muito o que fazer. Se apaixonou. Façam viagem missionária, se você quer encontrar alguém assim, com um coração de verdade. Enfim, mas mesmo assim, eu comecei em 2015, eu voltei para Jesus, cara, e eu voltei de verdade, assim, eu voltei apaixonado por Jesus, porque, assim, eu vivi na igreja, mas eu não conhecia Jesus. E quando eu conheci Jesus, cara, tudo mudou na minha vida. Eu queria aquilo, eu queria que todo mundo soubesse quem era Jesus. E aí eu comecei a fazer uma célula com o pessoal da minha escola, e tinha meninos e meninas, e eu era só um menino. E aí eu
não sou bobo nem nada. Eu falei assim, Fê, você quer vir aqui dar célula comigo? E a gente deu a célula por, sei lá, quase um ano, né? Sei lá, por aí. A gente deu a célula juntos. E, assim, eu não falava nada, assim. Eu guardei por muito tempo isso, que eu tinha um sentimento por ela. Eu também não deixei isso gerar algo muito grande no meu coração, porque, assim, a gente tinha alguns problemas. Primeiro que, assim, eu não me achava digno. Que é um absurdo. Mas eu não me achava digno pelo que eu tinha feito. E eu olhava para ela assim, meu Deus, jamais que eu vou ter chance com ela. E segundo, porque nessa mesma época que eu comecei a gostar dela, uma pedrinha no sapato, assim, mas meus 2 melhores amigos também gostavam dela e declaravam isso pra todo. Enfim, mas eu guardei isso por muito tempo, continuando. Não sou talarico só porque eu fiquei quietinho na minha até eles tomarem uma bota. Fiquei orando a Deus. E Deus me ouviu. Enfim, furar olho nada. Foi aquela oração, né? Um cairá ao meu lado, o outro ao meu direita. Isso aí, foi essa oração que eu fiz. E aí deu certo. Deus tá... Ela é filha do pastor, meu. Nossa, eu nunca achei que ia dar certo. Enfim. E aí, assim, tanto que por muito tempo, não que eu escondia, assim, mas eu não queria contar para ela tudo que eu tinha feito. E aí eu fui contar para ela numa outra viagem missionária que a gente fez para a África. Viagem missionária é bom. Viagem missionária é o momento, meu. E aí eu cheguei para ela assim, de verdade, eu esperava que eu contasse, assim, eu tinha muito medo, porque eu esperava que quando eu fosse contar, ela fosse, reagir assim, tipo assim, não acredito, assim. Não que ela fosse me tratar mal por causa disso, mas eu achei que ela não ia querer, sabe? Sei lá, alguma coisa na minha cabeça e estava gerando isso. Mas quando eu contei assim, a primeira que ela já sabia, eu não sabia que ela sabia. Aí ela sempre sabe de tudo, não adianta esconder, ela sempre sabe. Enfim, quando eu contei, assim, ela é uma mulher de Deus, e ela sabe aquilo que Jesus fez na minha vida, que Jesus apagou o meu passado, e hoje eu tenho uma nova vida, e a gente está aí. E aí depois teve mais um monte de coisa, mas aí depois a gente conta, né? Tá bom. Desculpa. Muito bom, gente. Então, a gente quis pegar esse casal que tiveram uma história bem diferente, a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouquinho dos 2 relacionamentos, né? Esse aqui está bem no comecinho de namoro mesmo, mas esse aqui a gente conseguiu acompanhar bem de perto, e realmente é muito legal ver aquilo que Deus faz, né? Estando debaixo de um propósito, né? Eu lembro desse dia quando o Juninho voltou, né? Que ele estava numa fase doidona, entrou na faculdade, por isso, cuidado, né? Esse é o momento para você realmente se firmar com o Senhor, porque se as tentações são difíceis, se é difícil falar não para algumas coisas agora, quando você chegar na faculdade, fica 10 vezes pior, porque as tentações vêm dobradas, né? E o Juninho estava bem loucão nessa época. Eu lembro o dia que ele veio e ele realmente foi constrangido pelo amor do Senhor. E Deus foi muito misericordioso, né, com ele. E em apareceu a Luísa no meio do caminho, que também não estava muito afim de nada, porque estava realmente, né, nesse momento apaixonada por Jesus, conhecendo realmente quem ele era. Já tinha vivido muita coisa e falou assim, dessa vez eu quero fazer certo, né? Eu não quero mais errar, eu já tive a oportunidade de errar, né? Então, queria realmente fazer a coisa certa e estão aí. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as perguntas, tá? Vou fazer algumas perguntas. Vou começar fazendo uma para você, porque essa é bem boa, bem polêmica. E eu sei que todo mundo quer saber. E você é bom para essas coisas, para essas perguntas. E hoje estou só de apresentadora. Então, a primeira. Por que ficar é errado? Por que não ficar? Ficar ou não ficar? Eis a questão. Bom. Para começar tranquilo, vai. Vamos lá. Primeiro que ficar... O pessoal ficou agitado, né? Tem uma frase que eu acho bem legal, que é: quem fica, acaba ficando para trás. Né? Porque, de fato, ficar não tem a ver com a proposta de Deus. Por quê? Porque Deus não propõe nada para nós que seja passageiro. A proposta do reino de Deus é que o reino é eterno. A proposta do casamento é que o casamento dure até que a morte o separe ou que o Senhor Jesus volte. Quem nunca viu essa frase num casamento? Então, a proposta de
de uma família, de um relacionamento, de um namoro, que é um pré-casamento, vamos dizer assim, ele visa um padrão de Deus. Esse padrão, ele é um padrão que visa aquilo que é eterno. Então, o fato de você ficar, você está estabelecendo que o seu vínculo ele é passageiro. E a única coisa que é passageira é esse tempo que nós vivemos aqui na Terra. Então, não tem como eu e você associarmos esse vínculo de Deus, essa perspectiva de Deus, para um relacionamento, sem que você estabeleça o mesmo óculos. Ó, tenho que tirar o óculos. A mesma visão de Deus. Então, eu ficar com alguém é eu estabelecer que aquilo ali é extremamente passageiro. Eu olho para aquela pessoa e eu simplesmente uso aquilo para o meu prazer, ou sou usado, né, para o prazer de outra pessoa, mas de uma forma passageira. Porque quando eu e você estabelecemos uma perspectiva de Deus, nós estamos conversando de coisas que duram para sempre. E ficar não dura para sempre. Por isso que ficar não combina com um cristão, porque tudo que tem a ver com um cristão é tudo que dura para sempre. Ninguém fica porque está carente, porque um cristão não está carente, porque a vida de Cristo é plenitude eterna para mim e para você. Então, eu encontro a pessoa no qual eu vou somar na eternidade, e eu não encontro alguém que vai suprir o meu vazio, eu encontro alguém que eu vou somar, eu vou dar. Então, normalmente, quem fica está esperando algo em troca. Normalmente, quem fica está esperando receber algo de alguém. E quem está visando algo eterno está procurando alguém para dar. É diferente. Então, o relacionamento não tem a ver com receber, porque se é receber, é ficar. E se você ficar, você pode ficar para trás. Se você está pensando em se relacionar com alguém porque você quer dar, é porque a sua maturidade está semelhante ao reino de Deus. E aí, essas coisas duram para sempre. Boa. Alguém tem alguma coisa aí para acrescentar sobre ficar? Não? De boa? É isso aí. É isso aí, beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, quem quiser responder, responde, tá? Por que a nossa igreja, né, porque isso é da nossa igreja, coloca uma recomendação para namorar a partir dos 18 anos? Quem quer responder aí? Quer falar? Vocês sabem por quê? Sabem, não sabem? Então... Olha, eu Fala acho, aí. vou falar assim a minha opinião, tá? Eu sei que a igreja também, tal, mas assim, cara, antes dos 18 anos, primeiro que você não tem nem maturidade para saber quem é a pessoa que você quer passar o resto da vida. Você não sabe nem quem você é. Na verdade, você não sabe nem quem você é. Essa é a realidade. Você não sabe nem que faculdade você vai querer fazer. Então aí já fica mais difícil, né? Não, mas é verdade. E eu também tenho esse pensamento de, tipo, cara, você vai sair e você vai ficar pedindo dinheiro pro seu pai para querer bancar a menina? Não, cara, começa a trabalhar, começa a ter responsabilidade. Quando você ter sua grana, você pega, vai sair, você paga, sabe? Paga a passagem do busão dela, entendeu? Não precisa do dinheiro do pai para pagar, entendeu? Passa no vale transporte da empresa. Meu, dá um agrado. Mas é maturidade, cara. Vamos criar maturidade, ter o nosso dinheirinho e aí a gente só desfruta da graça. Eu vou complementar essa, porque, na verdade, eu fiz um estudinho, mas, na verdade, assim, a gente precisa entender, tem um texto lá em Eclesiastes que fala que existe tempo certo, né, para todas as coisas. Lá nesse texto ele descreve o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de tudo. Existe um tempo certo para todas as coisas, né? E a gente, às vezes, tem essa necessidade de querer acelerar os processos, né? E, gente, é fácil segurar a barra? Eu falo assim, né? Eu e o Rafa, a gente esperou muito, a gente começou a conversar, eu tinha 16 anos, e a gente tinha que esperar, né? A gente tinha esse compromisso de esperar até os 18, e foi simples, de boa. Tá, e aí não é simples, né, esperar. Mas existem 3 pontos que são importantes a gente levar em consideração, né? Por que é o ideal esperar? Primeiro, você precisa ter uma maturidade financeira, né? Como o Juninho falou, se você vai para o rolê e seu pai tem que pagar o rolê da sua namorada e o seu, é osso, né? Maturidade espiritual, né? A palavra fala sobre
o homem ser o sacerdote do relacionamento, que vai conduzir esse relacionamento a essa pessoa crescer no Senhor e vice-versa. Então, você é maturo espiritualmente, você já se conhece no Senhor o suficiente para conduzir alguém a algum lugar. E maturidade emocional, né? Gente, vocês estão numa fase, né? E geralmente, até 18 anos ainda é novo, né? Às vezes, a gente está perdido nas nossas emoções, quem a gente é, com a nossa casa, o que eu quero para o meu futuro. Então, é importante você estar maduro e seguro de quem você é também emocionalmente, para você poder assumir alguém, né? E assumir a responsa, que é, de fato, um relacionamento. Pode falar. Eu acho que, assim, a questão dos 18 anos é uma recomendação, não é uma ordem, não é uma coisa que você fala assim, meu Deus, eu estou me envolvendo com uma pessoa, 17 anos, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, gente. Não é pecado, é uma recomendação da igreja. Mas uma coisa que você deve... Oi? Uma coisa que você deve se atentar é que quem tem menos de 18 anos, para ir no zoológico, precisa da autorização dos pais. Olha que tosco, né? Imagina ir no zoológico para namorar. Imagine no zoológico a namorada levar um bilhetinho, falar assim, ó, minha mãe assinou aqui, tá tudo certo em casa, ela deixou eu vir aqui com você. Gente, o mundo vê dessa forma, eu não estou nem falando da Bíblia, o mundo vê dessa forma. Existe uma idade de emancipação em que você responde pelos seus atos. Enquanto você está debaixo da sua casa, respeite não somente aquilo que nós aconselhamos na igreja, mas respeite seus pais. Respeite o que seus pais dizem. Respeitem o que seus pais estão falando. Respeitem a direção dos seus pais. Ninguém está falando ali que talvez seus pais... Ah, meu Deus, mas eles são loucos, eles são bitolados. Respeita os seus pais, eles são mais velhos. Eles já viveram essa experiência de vocês. Então, coloquem isso em equilíbrio. E outra coisa, a espera ela é fundamental para o processo de amadurecimento. Se você não espera, é porque você quer pular uma etapa da sua vida. Aí chega no namoro, você está tendo briga atrás de briga, porque você levou um momento da sua vida que não estava preparado para um relacionamento a dois e colocou uma pessoa agora na sua história. Então, se você tinha briga com você mesmo, agora você tem uma briga com você mesmo e com mais alguém. É louco isso, é crazy. Tipo, às vezes a gente olhava para o espelho quando a gente era adolescente e fala assim, meu, você é louco, você é feio, você é zoado, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Agora você quer namorar e quer colocar uma segunda pessoa. Então, eu acho que primeiro você precisa resolver suas questões e depois ir para um relacionamento para você somar isso. E por último, vocês ainda tomam Todd ou Nescau. Tem essa treta, não tem? Né? O que vocês tomam, Todd ou Nescau? Ovo maltine. Ovo maltine. Meu, às vezes a gente marca reunião em casa, daí eu pergunto assim, quem toma café? Ninguém toma café. Tipo, tem uns caras que já são mais envelhecidos, vamos dizer assim, no espírito. Mas a gente ainda carrega práticas de adolescente, de jovem, e a gente precisa estar atento às fases da vida. Yes. E aí, uma outra pergunta, né? Se meus pais não aprovam o meu namoro, o que eu faço? Essa eu deixo para vocês. Tem gente que não tá nem aí, né? Tem gente que não tá nem aí. Se o seu pai não aprova aquela pessoa que você tá envolvida, que você tá gostando, falou assim, ó, não quero, não gostei, o que fazemos? Aí todo mundo olhou para mim. Gente, meu pai aprova. Não, mas, gente, ó, vou falar minha opinião. Eu acho que a gente precisa se submeter à autoridade dos nossos pais e eles querem o melhor, né? Então, seus pais querem o melhor para a vida de vocês. Então, assim, eu acho que não dá para você começar um relacionamento, assim, por N motivos, mas não dá para você começar um relacionamento se os seus pais não aprovam. Então, assim, se os seus pais não aprovam, você não namore. Aí, se é um homem de Deus, você acredita fielmente nisso, que é a pessoa de Deus para a sua vida, seus líderes também, está todo mundo de acordo, só por algum motivo, seus pais não deixam, então ora, sei lá, ora muito, faz jejum, faz alguma coisa
mas não namore, não comece a namorar escondido, não comece a namorar sem os seus pais deixarem. Não é bom, não é saudável, não faz bem para você, não faz bem para o seu namorado, não faz bem para ninguém. Manter um relacionamento, sustentar um relacionamento. Todo mundo quer um relacionamento em que os seus pais gostem da pessoa, né? Queiram a pessoa ali, estejam felizes, que você não precise ficar, sabe, escondendo, mentindo. Essa é a pior coisa que você pode fazer num relacionamento. Então, assim, no nosso caso, a gente esperou muito tempo. Assim, muito tempo, mais de 3 anos. Mas a gente só, de fato, começou a namorar quando meu pai disse que sim, que era a hora. Peça ajuda para os seus líderes. Se esse é o caso, ora muito, sério. Mas não começa a namorar, por mais que você acredite todo o resto de que é um momento, sem a aprovação dos seus pais. Assim, um tiro no pé. É para dar errado. Então, Pode falar. Eu quero complementar, antes da gente começar a namorar, a mãe dele não me conhecia, e minha sogra é maravilhosa, não tenho que falar dela, tá, gente? É a pastora Rosana, só que ela é uma mãe muito coruja, assim, sabe? Ela é bem... E ela não me conhecia, então ela falou, eu não sei se eu vou aprovar isso. E eu lembro que eu falei, Ju, a gente só vai começar a namorar se sua mãe aprovar e ela gostar de mim. E eu lembro que ela estava, tipo, bem, assim, não vou deixar, não quero que ele namore. E eu falei, putz, já era, né? Só que eu lembro que eu falei, vamos entrar num propósito, a gente vai orar, e se for da vontade de Deus, Deus vai convencer ela de algum jeito. Eu lembro que em menos de 3 semanas, né, ela falou que aprovava, que ela gostava de mim, que ela tinha entendido errado. Então, gente, ela que preparou o pedido de namoro para mim, ela foi muito fofa, ela é incrível. Mas esse negócio de família é muito sério, porque se você namora e você acaba casando com a pessoa, você vai casar com a família. Esse negócio de tipo, vou casar com ele, vai ser eu e ele e acabou. Não, você casa com a família. Então não tem como você fugir do seu sogro, da sua sogra, não tem. Esquece isso, gente, do seu cunhado. Então pensa muito bem antes. Se você quiser namorar com alguém que não te aprova, eu acho melhor não, porque senão você vai sofrer. E outra, né? A Bíblia fala para a gente honrar os nossos pais. Então, não sei se seus pais são cristãos ou não são, mas a Bíblia fala para você honrar os seus pais, inclusive no seu relacionamento. Quando a gente namora com a aprovação, com a bênção dos nossos pais, a gente está honrando. Quando a gente namora contra a vontade, mente, faz coisas escondidas, você está desonrando. Então, claramente, a gente está indo contra a palavra de Deus, né? Não tem nem o que dizer. Quantos aqui moram sozinhos? Sozinho? Você mora numa casa sozinho, você? Legal. Mas a maioria de vocês não tem essa realidade. Então, é sempre importante a gente pensar na perspectiva de que os nossos pais estão sempre olhando e visando o melhor para nós. Então, eu acho que é importante a gente sempre ter a perspectiva de que se os nossos pais estão até agora semeando, seja a pessoa ali, a única pessoa que levantou a mão, mas até um determinado momento, ou a fase que você está vivendo, você tem sido sustentado pelos seus pais, é importante você dar essa honra para quem está suprindo você. Então, enquanto você vive também debaixo dessa realidade, é importante você honrar os seus pais. Yes, muito bom. Uma outra dúvida, aí a gente pode falar aí na geral, vocês ainda não muito, mas sobre como viver um relacionamento em santidade, né? Todo mundo aqui sabe, eu acredito, se não sabe, vamos te contar, né? Mas a Bíblia nos instrui sobre a questão da relação sexual, da intimidade sexual, ser algo realmente guardado, né? E separado para o casamento. O que o mundo, aí as pessoas falam que, não, você precisa guardar para uma pessoa especial. Aí você guarda para uma especial, 2 especial, 3 especial, e aí vai indo, né? Porque assim, você só guarda para uma especial, depois da primeira especial já era, né? E acabou. Aí pronto, aí já foi mesmo, agora vai com quem quiser, né? E então a gente... mas é um desafio, né? Não é um negócio simples, tal, tranquilo, de boa. Então, por quê, né? E como que se faz para viver isso? É possível? Existem pessoas que vivem isso? É real?
Melhor vocês falarem. Ou a gente pode falar também. Cara, assim, é difícil. Mas quando a gente estava namorando, eu pude perceber o seguinte: quanto mais próximo de Deus eu estava, menos eu tinha essa vontade, sabe? De, tipo, querer tá passando a mão, querer estar sempre agarrado. E quanto menos próximo de Deus eu estava, cara, cagava tudo. Então, tipo, cara, eu queria tá toda hora ficar agarrando e tudo mais. E ela, ai, sai. E eu ficava assim, não, vem cá. Mas, cara, o segredo é o seguinte, é uma vida íntima com Deus, sabe? É você realmente entender. Eu sempre falo isso até para as pessoas da minha célula, o seguinte: procure entender antes de fazer, sabe? Assim, por que Deus me recomenda que eu viva em santidade? Sabe, eu digo que assim, a Bíblia ela é um manual para que a gente viva, uma vida perfeita, sabe? Uma vida feliz, né? Com Deus, satisfeito. Então, cara, procura saber o porquê que é bom. E o que eu pude perceber era isso, né? Quanto mais íntimo de Deus eu estava, menos eu queria. Um recado para as meninas. Gente... Não é fácil, mas homem a gente sabe que tem esse negócio de hormônio e, né, os homens são mais, mais loucos. E você, menina, adolescente, é isso, que está pensando em namorar, e um dia você vai namorar, e um dia você vai casar, em nome de Jesus, saiba que você tem a responsabilidade de manter a santidade do seu relacionamento muitas vezes. Porque você fala, como assim, Luísa? Isso é totalmente, sei lá, machista. Mas tem horas que não consegue se controlar. Assim, eu falo, porque para a mulher é muito mais fácil se controlar nessa área sexual do que para homem. E é verdade, não deem risada. É uma questão biológica. É uma questão biológica, de hormônios. Então, meninas, vocês precisam ter maturidade suficiente em Deus, emocional, para falar, não, a gente vai esperar. Não, isso não está correto. Eu sei que isso vai tirar um pedaço de mim. Isso vai pular um processo que Deus tem para nós. Então, lembrem disso. É uma responsabilidade da mulher, sim, falar não. Porque se você não falar não, aí já era. Esquece, só vai. Isso é verdade. Até era uma das outras perguntas, né? Sobre quando um ou outro quer avançar o sinal, né? O que fazer, né? O que fazer? Fala não, né? Se você sabe o que tem que ser feito, né? E eu sei que existe muito aquela coisa de uma chantagem, né? Eu sei que rola um pouco disso, né? Do tipo, se não fizer... E homem é perito nisso, porque... Estou falando assim, é óbvio que existe umas mulheres complicada por aí também, né? Mas vamos falar que a maioria, né, grande parte acontece com os homens. Ele vem com aquele chaveco, né? Mas por favor, você é muito especial, você é muito maravilhosa, né? Vai ser só eu, né? Vem aquele chaveco assim incrível. E aí a menina boba, apaixonada, fica, né, tipo, tá bom, vai, ele me ama, é perfeito, é maravilhoso. Aí vai e se entrega. E 2 semanas depois o cara vai e termina. Ai, meu Deus, o que aconteceu, né? O que eu fiz, né? Então, saiba os limites, saiba dizer não. Por isso que é importante você estar maduro para você namorar, para você poder saber, né? Dizer sim e dizer não. E uma frase que eu achei muito legal de uma enquete num outro Instagram que eu vi essa semana, era uma pessoa perguntando sobre beijo no relacionamento. Namoro cristão pode ter beijo? Né? Porque existe muita gente que faz corte. Se você não conhece, é uma coisa interessante também, né? Mas a pessoa respondeu o seguinte: se beijar te leva para um lugar de arrependimento, né? Porque, gente, nada surge do nada, né? As coisas começam a evoluir no relacionamento. Você começa dando um beijo aqui, outro beijo ali, aí o beijo fica mais quente, a mão começa a ficar boba, né? Então as coisas acontecem assim, se você não sabe. E então, se um beijo te leva para um lugar de arrependimento, então não beije, né? Se o beijo se o beijo é o começo do lugar que te leva para pecar, então para, né? E isso é muito importante da gente saber também. Quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que é só para encerrar esse assunto, mas assim, eu tive muita... Não, é sério, gente. Isso é seríssimo. Eu tive muita dificuldade no namoro com isso. Por quê? Eu era muito doido. E, assim,
eu não fui criado na igreja, minha família não era da igreja, eu me converti com 15 anos, então eu cheguei com algumas coisas na minha vida que tinham distorcido o que era relacionamento, o que era mulher, como um homem, o que o homem faz com a mulher. Eu era bem idiota, né, para ser bem sincero. Eu era um cara que queria me aproveitar das oportunidades. E aí, quando eu encontrei a Gabi, eu não queria, obviamente, ter esse mesmo comportamento. Mas algo em mim, que se chama carne, algo em mim pulsava por isso. Então, se tem uma coisa que não dá para a gente fazer, é a gente discipular a nossa carne. Não dá para você converter a sua carne. A carne não vai se converter. A carne um dia não vai dizer para você, quando você estiver passando o limite da sua tentação, falando assim, se afasta, você está correndo perigo. Não, não vai. Então, você precisa matar a sua carne. Você precisa matar essa realidade. E uma coisa que eu queria deixar de recomendação para vocês. Não façam nudes para ninguém. Não mande nudes para ninguém. Não mande nudes pelo celular, não mande nudes pela internet, não mande nudes para ninguém. Você não está em dívida com ninguém, o seu namorado não manda em você. Essa é a verdade, ele não é dono de você. Se tem algum namorado aqui que já fez isso, se tem alguma pessoa que já fez isso, tem alguma pessoa que está fazendo isso, sabe que você está mexendo com alguém que tem dono. Você está mexendo com uma mulher que tem dono. Jesus comprou por um alto preço essa menina que você está fazendo isso. Então tome cuidado com o que você faz, porque você está mexendo com uma esposa que já tem dono. Então não faça isso com ninguém e nem tolere isso. Se alguém vier com uma pergunta dessa, fala, sai fora, cala sua boca, vai procurar sua turma, se liga, Joe. Enfim, né? Não tolere esse tipo de conversa, não tolere esse tipo de situação, porque isso não faz parte daquilo que Deus pensa a respeito de nós. Então, o meu conselho para vocês, não abram a preciosidade de vocês para ninguém. Não abram isso para ninguém. Boa. Ficou sério, né, o assunto. E eu só queria encerrar com uma dúvida que foi geral aqui, acho que a gente recebeu várias sobre isso, sobre como encontrar a pessoa certa, né? O pessoal quer uma fórmula mágica para você encontrar a pessoa certa. E eu só tenho uma frase para te falar, para responder isso. Seja a pessoa certa, né? Não fique procurando a pessoa certa. Mas seja você a pessoa certa, né? Você não precisa... Se você for a pessoa certa, você atrai aquilo que você é, gente. As pessoas que se cercam de você, geralmente se atraem por aquilo que pelo que você é. Você atrai tipos de amigos, geralmente, que combinam com você, né? Com aquilo que você é. Então, seja aquilo que você quer encontrar numa pessoa. Se você quer uma pessoa bonita, se arrume. Fique bonito, fique cheiroso, né? Ai, nossa, a menina quer um cara, um galã. Mas nunca se cuida, não se arruma nada, aí quer arrumar um milagre de Deus, né? Então, assim, eu quero uma pessoa inteligente, uma menina inteligente, mas o cara é um bobo. Você vai sentar para conversar com ele, não tem assunto, não sabe falar nada, só fica dando risada, né? Então, seja você a pessoa certa, né? Fala assim, eu sou a pessoa certa. Então, alguém vai te encontrar, né? Então, os meninos vão encontrar uma menina certa e a menina será encontrada. Olha que beleza, né? Você vai ser encontrada realmente por alguém especial. Então, vira para quem está do seu lado e fala aí, seja a pessoa certa. Não sei, acho que não, né? Tá. Beleza. Isso aí, gente, vamos ficar de pé. Amém. Tiveram muitas perguntas ainda que a gente não conseguiu responder. Depois a gente vou colocar de novo lá no Insta. Então, hoje à noite, você pode postar mais algumas dúvidas do que você tiver sobre relacionamento. Foi bom, gente? Foi útil? Foi legal? Foi bom? Esclareceu algumas coisas? Se você tiver mais coisas, não tenha medo, tá? Ninguém vai postar seu nome lá na sua pergunta e eu não vou ficar caçando quem que foi que mandou a pergunta. Então, não tenha medo, mande suas dúvidas. É melhor que você saiba por aqui, que você entenda a luz da palavra de Deus, realmente, do que você ter que descobrir.
Mais uma coisa muito importante, você não precisa viver tudo para você saber se é bom ou se é ruim. Sabia disso? Você precisa experimentar droga para saber que ela vicia? Todo mundo sabe que droga vicia. Você precisa ficar muito chapado de bêbado para saber que você pode se tornar um alcoólatra, como talvez pessoas da sua família. Você não precisa. Então você não precisa ficar para saber se é interessante. Fala assim, eu e o Rafa, a gente teve o privilégio de viver um relacionamento de santidade, né, de realmente ter se guardado, né, de ter realmente vivido em santidade. Nós fomos os primeiros de um do outro, né? O Rafa foi o meu primeiro, único namorado que eu dei um beijo, né? E não me arrependo disso, né? Eu não tive nenhum outro, ele foi o único. E você não precisa, tá? Isso é uma mentira do diabo que diz que você precisa viver as coisas, de que você precisa experimentar para você ver se é bom, para você ver se é feliz. Você não precisa. Você tem a oportunidade de dizer sim, de dizer não, de se posicionar e viver o melhor de Deus para você. Amém? Quem quer viver um relacionamento legal? Quem quer encontrar uma pessoa que vai viver o resto da vida, que vai casar, que vai ter filhos, que vai ter uma família linda, amém? Eu creio nesse propósito. Então eu queria que você fechasse seu olho aí no seu lugar, feche seus olhos, um olho, e abra suas mãos, e a gente quer realmente orar e abençoar e estender essa palavra sobre a sua vida, amém, Rafa? Você ora? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, muito obrigado porque é no meio dessa comunhão que nós aprendemos, é no meio da multidão de conselhos que nós encontramos sabedoria, e a Tua palavra nos ensina isso. E nós queremos, Deus, cada vez mais incentivar essa geração, os jovens, os adolescentes, a olharem para a perspectiva do Teu reino, a olharem para a perspectiva da Tua palavra, a olharem para o exemplo de Cristo, de como Ele tratou a sua esposa e como Ele trata a sua noiva até hoje, que nós possamos olhar para essa realidade, Deus, e aprendermos a sermos quem Ele planejou para sermos e a buscarmos aquela pessoa, Deus, que realmente o Senhor planejou para que nós vivêssemos juntos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um aqui, Deus, para que nós, assim como a Gabi disse, para que nós sejamos a pessoa certa. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço porque esses jovens aqui, Deus, vão encontrar uma pessoa certa, porque são pessoas certas. Deus, que eles vão encontrar homens e mulheres segundo o Teu coração, que eles vão se relacionar, que eles vão caminhar debaixo da bênção da família, debaixo da bênção do Senhor, que eles vão constituir família, que eles vão se casar, que eles vão, Deus, ser prósperos nas famílias. Nós abençoamos eles, Deus, em nome de Jesus. E qualquer tipo de medo, qualquer tipo de confusão na mente deles, das mentiras que Satanás e esse mundo têm colocado no coração deles, que, Deus, a Tua verdade possa quebrar cada uma delas, e que a Tua verdade possa dizer tudo o que eles são e tudo o que eles vão viver, em nome de Jesus. Amém.